Oi, gente, muito obrigada pela presença de todas aqui, e todos poucos. Fico muito chateada que os homens não venham escutar isso, porque se são os homens que estão perpetuando a violência contra a mulher, são eles que tinham que escutar esses debates, porque se a gente fica falando entre nós, não chega neles, e as coisas acabam não mudando, né? Como a Silvia falou, eu sofri uma violência no domingo passado, e foi uma entre muitas violências que eu sofri na minha vida. Não foi a pior delas, porém foi no momento que eu estava mais consciente de várias coisas. E entre essas coisas, do tratamento que eu teria dentro de uma delegacia se eu fosse lá denunciar. E eu me pedi prova. Iam duvidar, iam dizer, mas tem certeza? Iam dizer, mas você bebeu? Bebi pra caralho aquele dia. Tenho direito, inclusive, não é, sequer é uma substância ilícita, né? A gente vê os caras voltando, trançando as pernas dos jogos de futebol, pegando transporte para ir para casa, e não tem nenhum caso desses para contar, né? Então, e aí a questão começou a ir para um lado de, mas é porque a Uber tinha que se responsabilizar, porque não é, podia, porque aí táxi, aí Uber, o problema não é esse. O problema é o machismo estrutural da sociedade, e o problema é esse sistema que não funciona. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito a cartilha da vítima perfeita, que seria, em vez de ficar chorando a noite inteira na minha cama, ir na delegacia, que agora é 24 horas, ficar esperando para ser atendida, ser questionada, aí ia ter toda, né, a trabalheira para encontrar o cara, porque não é tão fácil assim, tem o print do cara do Uber. Não é assim, existe o Marco Civil, ele protege os dados, inclusive os meus, os de vocês, e os deles está corretíssimo, não, né? Não, acho que não é uma coisa a ser questionada isso. E eu não queria de forma alguma que isso se tornasse o que se tornou. E a gente conseguiu dar uma revertida nisso, que é a assanha punitivista que toma conta. Castra, mata, estupra de volta, vai virar mulherzinha na cadeia. Vai virar mulherzinha na cadeia, demonstra exatamente qual é o problema. É o jeito que tratam as mulheres. O cara vai virar mulherzinha na cadeia, quer dizer que ele vai ser tratado como nós somos tratados todos os dias na nossa vida, né? Então tem toda uma discussão ampla, mas eu acho que o que a gente tem a gente tem que focar não, mas o que eu quero focar nesse momento é essa estrutura machista feita de homens brancos para homens brancos, que pra gente não funciona, nunca funcionou. E por que eu não fui na delegacia e fui nas redes sociais? Porque se eu tivesse ido na delegacia, uma pessoa ia ter me ouvido, 2 pessoas iam ter me ouvido, 3 pessoas iam ter me ouvido. O cara provavelmente ia demorar 500 mil anos para ser achado, ele já deve ter picado a mula, que ele não é trouxa, né? E a gente não ia ter realmente aberto esse debate tão importante, que é o jeito que as mulheres são tratadas e a disponibilidade que acham que tem os nossos corpos, que só porque eu estava bêbada o cara achou que podia enfiar o dedo em mim. Né? E aí tem uma outra coisa, quando a gente fala estupro, é estupro sim. Não é, passou a mão, enfiou o dedo, não é estupro. É estupro sim. A gente tem que dar nome às coisas. Porque quando a gente fala estupro, ficam imaginando a cena de Irreversível, né? 10 minutos de estupro. Não foi isso, foi um trajeto de 7 minutos de Uber. Isso eu acho que é mais aterrador ainda. Era para eu ter chegado em casa, que fosse rastejando, de tanto que eu bebi, mas era para eu ter chegado bem, né? Então acho que a gente tem que ter essa consciência também do que é estupro, do que é a violência sexual, do que é isso que a gente passa, porque tem mulher que foi estuprada e nem sabe. Tem mulher que quando você está nua na cama do cara e você desiste e diz não e ele te força, isso também é estupro. E tantas outras coisas que dizem que não há, mas não é bem assim, não, é bem assim. É bem assim, chama estupro, tem que ser chamado de estupro e tem que ser tratado como tal.
tratado como tal, que eu digo, não é que o cara tem que ser punido, linchado, não é nada disso. A gente tem que rever o que é que a gente faz com isso. Eu sinceramente acredito em ressocialização de agressor. Eu acho que alguns não tem jeito, realmente, alguns têm, sei lá, vou chutar, 0,2% tem problemas mentais reais, ou são problemas mentais que eu digo, tem ou é o doente ou é o monstro, né? Que os homens adoram dizer isso, apontar e dizer, não, mas ele é um monstro, mas ele é um doente, mas eu nunca, mas eu não. E essa pressa deles de dizer, mas eu nunca, mas eu não, me preocupa muito. Porque quanto mais o cara duvida da gente e aponta o dedo pro agressor, mais eu acho que ele é um potencial agressor também, né? Já que ele não consegue enxergar que o problema todo é o sistema misógino e a maneira que os homens aprendem que as mulheres devem ser tratadas.